Oi, gente. Eu sou a Drica Stufusoli. Tô aqui pra gente prosear um pouquinho, tá bom? Então vem cá, chega junto, vamos tomar um golinho de café e vamos continuar com a prosa boa? Ainda falando sobre ditadura, gente. Não acabou não. Acabou aquela parte pesadona, tá? Agora não tem mais alerta de gatilho, a parte pior já foi, agora a gente já pode falar um pouco mais, de forma um pouco mais leve, mas ainda assim é um assunto muito, muito sério. Então vamos falar sobre como é que era o Brasil antes da ditadura, antes de 64? Como é que funcionava? Existia um sistema democrático presidencialista? Sim, existia. Mas havia uma democracia ainda rudimentar, ainda não era aquela democracia toda, não. Ainda era muito conturbada, havia muita instabilidade social e política. E só que a gente tem que lembrar que isso foi lá já no bojo da Guerra Fria. Então, tinha problemas sim, todos os países tinham problemas, não era só aqui no Brasil. E E aí os outros países, a maioria deles, resolveram os problemas deles, foram resolvendo paulatinamente, como deveria ter sido aqui no Brasil. A gente nunca precisou dessa ditadura militar. Essa ditadura militar atrasou o Brasil, o desenvolvimento do Brasil em 21 anos. Imagina quanta coisa esse país não podia ter se tornado nesses 21 anos, o quanto a gente podia ter, a gente deveria ter desenvolvido. Estaríamos bem melhor do que agora. E se os governos de direita, né, seguissem também o desenvolvimento, né, de seguissem, por exemplo, as políticas de governança da esquerda, né, não tivesse tanta corrupção, mas é tudo isso no mundo do sim, infelizmente aconteceu, aconteceu, o que a gente não pode esquecer é o que aconteceu e deixar acontecer de novo, tá bom? Que agora, gente, a gente está num ponto no Brasil, que é o ponto da virada, de virar a chave. Se a gente seguir com a esquerda, a gente vai ter um país glorioso, um país de primeiro mundo, no decorrer dos anos. É lógico que não é num governo, em 4 anos não se conserta, sabe, 20 e tantos anos, 30 anos, 40 anos de merda, né? Não dá. Então tem que ser aos poucos. Mas a gente tá com a faca e o queijo na mão, gente. Se a gente souber manter a faca e o queijo na mão da esquerda, acreditem, nós vamos ter um país muito melhor. Vamos ter um país comunista? Não. Vamos ter um país democrático, uma democracia muito melhor, sabe? Em que todo mundo, que é o sonho do Lula, vai ser classe média, não vai ter mais miserável, não vai ter mais pobre, entendeu? Todo mundo vai poder ser como eu, ter seu carrinho, sua casinha, seu celular, seu ter comida na mesa, pagar uma faculdade para um filho. Aliás, não vai ser preciso pagar faculdade para um filho. O filho já vai ter faculdade de graça para todo mundo. Porque o Lula e a esquerda, nós não somos comunistas, nós somos humanistas. Nós, se você quiser dizer, nos chamar de socialista, eu tenho que estudar, tá? Socialismo. Eu estudei sobre ditadura. Eu aprendi isso muito lá no início dos meus estudos, agora eu estou velha, a cabeça já não está tão boa, então eu tenho que relembrar. Mas o socialismo, ele vem do social. E o social, o que é? Para todo mundo. O capitalismo vem do quê? Do capital. E o capital é meu, é individualista. Então, o humanismo, sim, ele está muito mais voltado para o socialismo do que para o capitalismo. Mas o humanismo não descarta o capitalismo, ele só quer uma distribuição um pouquinho melhor, já não quer tirar nada dos ricos, deixar o rico pobre e deixar o pobre rico. Não. Porque olha só, eu falei num desses outros vídeos meus que um único homem, que já faleceu, mas enquanto ele era vivo, essa única pessoa da família Mesquita, que é uma das famílias do 1% do Brasil, que são donos, entre outras coisas, do Estadão, jornal, ele tinha, só dele, de patrimônio, R$ 1 bilhão. Uma pessoa só, não é nem família inteira, não. Uma pessoa só tinha R$ 1 bilhão. Precisa, gente. Ah, fala sério, gente. Não. Vamos dividir um pouquinho. Um imposto de renda para um cara desse é a mixaria, é o que ele gasta num jantar. É o que ele gasta numa passagem aérea de primeira classe, de ida e vinda, talvez, ou talvez só de ida. Entendeu? Um pouquinho que esse povo pagar de imposto já tira das costas da gente. Eles pagam 1, eles não pagam nem 2% de imposto, e a gente paga 27% de imposto. Eu estou falando de imposto de renda.
Dá o que pensar, né? Pois é. E aí, como estava tendo todos esses problemas durante a guerra, por causa da Guerra Fria, vai ter Terceira Guerra Mundial, não vai ter bomba atômica, não vai, aquela coisa toda, veio o golpe militar de 64. A gente precisava daquilo? Não, mas os Estados Unidos precisavam. Os Estados Unidos tinha muito medo do Brasil se virar uma Cuba. Cuba é comunista? É. Então, os Estados Unidos tinha muito medo, porque imagina se um país da dimensão do Brasil virar comunista, nossa, os Estados Unidos está ferradinho. Só que agora o Brasil não é comunista, e os Estados Unidos está ferradinho com a gente também, porque a gente é dos BRICS. E BRICS não é comunismo, gente. Nem vem, tá? Não, pelo amor de Deus, não. Chega de tanta palhaçada. O que a gente precisava é de cada vez mais conscientização da população, conscientização política da população, porque olha só, você fala que não gosta de política, nem sabia de política, não tem jeito não, gente. Política está na sua vida desde o momento em que você é concebido, não é nem do momento em que você nasce, do momento que você é concebido, até o momento que você morre, é a sua morte. E mesmo depois da sua morte, seus herdeiros, seus legados, suas dívidas, tudo. Em tudo isso tem política. E por que tem política? Porque o legislativo é que faz as leis que regem a sua vida. Entendeu agora? Então é muito importante aprender a votar. Por que é tão importante votar no seu candidato certo? Não votar porque acha bonito ou porque, por exemplo, o Nicolas Ferreira fala um monte de abobrinha, eu vou votar nele porque assim eu não voto no PT. Gente, o PT significa o quê? Partido dos Trabalhadores. Da gente. O Nicolas é do PL. O que significa PL? Partido Liberal. O que é esse liberal? Money, 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 money. Entendeu? É o capitalismo selvagem. Aí eles vêm para cima do povo com um monte de pataquada, tipo assim, como é que é? Meritocracia. Gente, pelo amor de Deus, não existe meritocracia, eu vou provar por quê. Se você nasceu ali pobre, na favela, se você não deu a sorte de uma Jojo Todinho, da mídia gostar dela e promovê-la, porque eu realmente, não vou falar dela não, mas assim, eu não é o meu estilo, não gosto, né, do estilo do que ela produz. Eu não chamaria nem mesmo de música o que ela produz. Mas enfim, gente, se vocês escutarem um gatinho choramingando, é o meu gatinho pedindo para entrar. Só que eu não vou pôr ele para dentro, não, porque se eu colocar ele para dentro, ele vai miar aqui pedindo para sair. Porque o lance do gatinho é que a porta fique aberta. Mas se eu deixo a porta aberta, enche de pernilongo. E eu não quero pernilongo. Então deixa ele choramingando lá de fora. Daqui a pouco eu vou sair mesmo, né? Mas acreditem, ele tem comida, tem aguinha. É só porque ele não quer a porta aberta, não quer a porta fechada. Então, se você nasceu ali no morro, nasceu pobre, ou nasceu numa roça aí, num sertão desses aí brabo, e você não tem, é muito difícil, não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de fazer uma universidade, mesmo fazendo uma universidade, se você veio de família muito pobre, você não vai chegar a ficar, você não vai chegar lá nos 10% podre de rico. Jamais você vai ter 1 bilhão na sua conta, só seu. A meritocracia não existe. Não nessa sociedade em que vivemos. Não mesmo. Porque nessa sociedade que vivemos, ela não foi formatada, e assim, o mérito todo da Rede Globo, lá na época da ditadura, ela não foi formatada mesmo, de forminha de bolo ali, do jeito que ela é, para pobre ficar rico. Não foi. Então, meritocracia não existe. Por quê? Ah, então o rico ficou rico. Não, são todos herdeiros, são todos ricos de muito tempo, são ricos porque recebem muitos benesses do Estado, e sabe, por aí vai. Eles não nasceram pobres, tá? O enredo do samba é esse. Eles não nasceram pobres, não fizeram nada para ficar podres de rico, tá? E os que estão podres de rico, que não nasceram tão ricos, mas nasceram um patamarzinho bom, roubaram bastante para ficar mais podres de rico ainda. Bom? Então vamos falar agora sobre os escândalos. Ui, quem gosta de escândalo aí, hein? Quem gosta? Os escândalos e a corrupção da ditadura. Durante a ditadura, eu já falei, né, foi usada aquela fake news do milagre econômico, que na verdade só serviu para endividar o país em dólares com o FMI. Começou com, eu já falei em vídeos anteriores, nós só estamos relembrando, começou em 64 com 3 bilhões de dólares e entregou em 85 o país com inflação de 200% e uma dívida de 100 bilhões de dólares. Inventaram a tal da austeridade fiscal e até hoje
com parte da dívida atual que veio dos empréstimos contraídos, parte, né? Tudo. Peraí, vamos rebobinar a fita. A dívida do país começou com 100 bilhões de dólares. É lógico que essa dívida foi só aumentando. Né? Também a gente não pode jogar a dívida atual toda no colo da ditadura, que aí eu estaria fazendo uma falácia, né? Coisa que eu não vou fazer, não faço nunca. Então, mas a gente saiu de um país, pegou um país destruído, um povo destruído, né, miserável, e aí já devia esse horror. Não tinha dinheiro. E se tinha, não era usado. Né? Então, foi se contraindo mais dívida. Atualmente, nós não estamos pagando a dívida, estamos pagando só os juros da dívida. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando direitinho depois. E por causa disso, porque a gente não consegue nem pagar a dívida, estão pagando só juros da dívida, e a forma como foi colocada essa austeridade fiscal, que tem que pagar esses juros, não pode diminuir, sabe, não pode ir lá e pagar menos juros, não pode, por quê? Porque tem que dar dinheiro para banqueiro, né? Tem que dar dinheiro para banqueiro, para financista, para rentista, para podre de rico, ficar ainda mais podre de rico. Gente, eu gosto de falar podre porque, para mim, essas pessoas são todas podres. E na inveja da riqueza delas, não, eu sou uma pessoa super simples, eu vivo muito bem com o que eu tenho. Não tenho inveja de ninguém. Mas eu acho assim, que essas pessoas... Vocês já repararam que rico não faz caridade? Não. Eles têm um monte de dilema. Eu conheci uma vez uma moça que trabalhava para uma mulher, uma dona de uma loja, não vou falar onde, nem nada. Não entrava ninguém nessa loja, uma boutique chique. Aí a moça, contando, só tinha essa funcionária, a loja ficava fechada, sabe? A pessoa tinha que tocar a campainha para a loja, vixe, que pésima a loja toda de vida, assim, você via tudo lá dentro. Só não via cliente entrando. Porque tudo lá dentro devia ser absurdamente caro, era tudo muito pomposo, muito chique. E um dia essa moça contando pra gente, indignada, a funcionária, que a mulher, dona da loja, podrecíssima de rica, ela estava em depressão profunda. Eu vou contar para vocês o motivo. Ela estava super chateada, porque ela tinha tanta roupa, tanto acessório, tanta coisa para vestir, que ela estava em depressão porque não sabia o que vestir, o que usar. Eu não tô mentindo não, tá, gente? Não preciso contar mentira. A moça estava indignada. Eu fiquei indignada e fico indignada até hoje quando eu lembro disso. Esse é o mundo dos podres de rico. Você, classe média, que acha que é rico, porque tem uma casinha melhor, um carrinho melhor, que consegue viajar ali uma vez no ano, ou 2 vezes no ano para a Europa, você não é podre de rico, tá, meu bem? Saiba. Vê se estufa esse zóio e fica esperto, tá? Para de fazer cagada. Porque todo mundo, inclusive você, leva depois na retranca, né? Deixa eu tirar essa minha xícara. Olha que linda, gente. Minha xícara taça. Eu acho ela muito fofa. Isso aqui tudo eu já falei nos outros vídeos, não vou falar de novo, não. A concentração de riqueza nas mãos de poucos, em detrimento do povo, dinheiro público usado para manter o regime opressor, com muita propina, favorecimentos a grupos seletos, isso aqui tudo eu já falei. Sempre negligenciando saúde, educação, saneamento básico. Promoveu a especulação financeira, é lógico, né, gente? Começou a especulação financeira, foi a partir daí, do golpe militar. Parte do dinheiro os militares usavam para rolagem da dívida. E começou aí, então, o tal de pagamento de juros da dívida. Nunca conseguindo pagar a dívida, que permanece até hoje, pagando só juros. Hoje em dia, a gente paga, gente, até onde eu vi, era quase metade do PIB do Brasil. Quase metade. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou falar disso agora não. Aí, em 1973, teve a crise do petróleo. O Brasil não tinha ainda o óleo, a gente ainda não tinha Petrobras, não tinha... até eu não sei se tinha Petrobras, não. Eu não fui... nas minhas pesquisas não falou nada de Petrobras, então não sei se tinha, não, tá? Não vou falar que tinha nem que não tinha. Mas o Brasil importava o óleo. Então, o Brasil, com a crise do petróleo em 73, o barril do petróleo subiu muito, né? E como o Brasil importava, ele gastava, precisou de mais e mais dinheiro, e foi só crescendo também, ajudou no fato do crescimento da dívida, porque devia, para a FMI, que é internacional, devia em dólares, os juros corriam em dólares. Não é corria em dólar, corria na moeda nacional com a cotação em dólar, como é hoje, até hoje. E aí, na época dos militares, teve fuga de capitais, porque os militares milionários... Gente, deixa eu contar só um casinho rápido. Meu pai contou que ele comprou um terreno lá em Ubatuba que pertencia a um militar. Olha que absurdo, um terreno na praia. Né?
Olha que absurdo que aconteceu. Quando meu pai, o dinheirinho dele suado, comprou, que ele foi lá visitar o terreno e ir atrás do militar para pegar, para passar a escritura e tudo mais, ele descobriu o quê? O militar nem lá não morava e o terreno era dentro do mar. Ou seja, meu pai perdeu tudo, né? E ele era doido de reclamar? Não, né? Não é nem doido. Aqui para as vacas frias, sim, fuga de capitais. Porque esses amigos, é a mesma coisa de hoje, gente. O rentismo vale mais, investimentos dão mais lucro sem trabalho nenhum. Então, os amiguinhos podres de ricos dos milionários, que eram muito bem recebiam muitas benesses, em vez de investir, já que eu estou com muito dinheiro, deixa eu construir uma indústria aqui para melhorar esse país, deixa eu construir uma universidade particular, uma faculdade particular, uma escola particular. Nada, para que ter trabalho? Se eu posso ficar quietinho na boa, só de boa. Não tem suspensório, não. Só de boa. E é o que muitos fazem até hoje, né? E é por isso que eles não querem governos de esquerda, porque a esquerda pensa no povo primeiro. Direita só pensa, não pensa no povo, não. Direita não pensa no povo, só pensa nos milionários. E só pensa em se dar bem, né? Então, vamos lá. Eu já falei isso. E o resultado disso tudo é que em 1980 entramos numa moratória técnica, que é justamente isso, não consegue pagar a dívida, fica pagando só juros da dívida. Chama-se moratória técnica isso. Agora eu vou falar isso, eu não falei não. As obras faraônicas, vocês devem ter ouvido, vocês mais jovens não, mas eu no meu tempo de adolescente, de jovem já, de balzaquiana, ouvi falar das obras faraônicas superfaturadas dos militares, da época dos militares, dos roubos milionários, com obras inacabadas como a Transamazônica, que foi feito só 10% da obra, já falei no outro vídeo, e que provocou um desastre ecológico que foi de 100%. A Ponte Rio-Niterói, a Itaipu e a Angra 1. Só que qual que é o problema desse milagre econômico? Superfaturamento e roubo, mas assim, numa escala bem grande, bem maior, do nível do bolsonarismo hoje. Porque até antes do Bolsonaro, do nível do Temer para cá, porque até antes do Temer também tinha muita sujeira, muito roubo, muita roubalheira, mas a coisa não era tão assim, absurda como é a partir do Temer para cá, Bolsonaro, né, e companhia. Muito dinheiro foi desviado para incentivos fiscais para indústrias estrangeiras como a Ford e a Volkswagen, e também para siderúrgicas. Ou seja, vamos extrair o minério, né? Em vez de criarmos fábricas de carro, indústrias de carro brasileiro, não, vão dar dinheiro para a Volks, que é alemã, para a Ford, que é americana. Gracinha, né? Muitos subsídios para empresas privadas estrangeiras e nacionais, como, por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo ganhou, nossa, o povo, a família Marinho ficou assim, podre de rica, né? Continua ganhando, viu, gente? Altos empréstimos e juros super baixos para conglomerados como a Odebrecht, Camargo Correia e Grupo Votorantim. O que era? Como era isso? O Estado, que já devia ter, o Brasil, que já devia ter as calças e as cuecas, tudo, pegava dinheiro emprestado, a juros altos, e emprestava para esse pessoal a juros baixos. Olha que mamão com mel para esse povo, gente. Ai. Capitalismo de laços. Ou seja, empresas amiguinhas do regime militar ganhavam vantagens, assim como é hoje. Empresas, pessoal, né, amiguinho da direita, continuam mamando nas tetas do governo, até hoje, tá? E todos esses casos foram devidamente comprovados e documentados, tá, gente? Não tem nada de mentira aqui, não. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, tá? Vão descobrir tudo. Eu já falei em outros vídeos anteriores, onde vocês devem pesquisar, tá? Então assistam os vídeos anteriores e descubram lá minhas fontes. A Transamazônica, para vocês terem uma noção, teve um orçamento inicial de $1 bilhão. Mas o que ela custou realmente, porque lembre-se, só 10% foi feito. Foram $3 bilhões, um superfaturamento de 200% e um desvio estimado de $2 bilhões. Certo? E as empresas Andrade, Gutierrez e Camargo Correia estavam envolvidas nessa corrupção. A construção da Ponte Rio-Niterói teve um orçamento inicial de $300 milhões, mas seu custo final foi de $1 bilhão. Teve um superfaturamento de 333%.
E o desvio, então, foi de 700 milhões de dólares, mais do que o dobro dos 300 milhões que foram usados para construir a ponte. Itaipu, o orçamento inicial de Itaipu foi de 4 bilhões de dólares, mas o custo final, ai, que dor no meu bolso, foi de 20 bilhões, ou seja, 5 vezes mais caro. O quanto esse povo roubou, esses militares roubaram. Meu Deus. A Odebrecht e a Mendes Júnior estavam envolvidas nessa falcatrua toda, tá? Documentos do Brasil Nunca Mais mostram que parte do dinheiro foi usado para marketing, propaganda do regime, manipulação do povo, ou seja, a Rede Globo também ela deve ter mamado aí até falar chega. Corrupção em compras militares. A compra de caças Mirage no valor de 100 milhões de dólares, sendo que o preço de mercado era de 60 milhões de dólares. Então, 40 milhões de dólares foram para comissões a intermediários. Sei. Ué, jogava para fora esses intermediários e pagasse só os 60 milhões direto, né? Porque, enfim, coisas da ditadura. As provas estão nos relatórios do SNI, Sistema Nacional de Informação, tá? Vamos lá pesquisar. Contrato com a Volks para compra de vans do Exército com preço por veículo com 50% acima do valor de mercado. Era o lobby dos executivos da VW, a Volks, que financiavam campanhas de generais. Olha, gente, qualquer semelhança não é mera coincidência, não. Tá? Com o que acontece hoje com os candidatos da direita que são financiados também, né, por esses mega empresários, por esses mega executivos, por essas multinacionais, né? Esquema de corrupção, deixa eu ver meu tempo. Nossa, eu vou ter que parar esse vídeo agora. Vou ter que parar porque ele já ficou bem longo. E aí eu continuo no próximo, tá? No próximo eu vou falar sobre os esquemas de corrupção com as empresas privadas, tá bom? Beijinho, fiquem comigo, me acompanhem, deixem like, compartilhem, deixem seu joinha, se inscrevam no meu canal, tá bom? Beijinho, tchau.